Arqueiro Áudio apresenta No Seu Olhar, de Nicholas Sparks, traduzido por Alves Calado, narrado por Zéza Mota. Para Jeanne Armentrout. Prólogo. Não foi preciso mais do que um dia em Wilmington para ele saber que aquela era uma cidade em que nunca se estabeleceria. Era turística demais e parecia ter crescido sem o menor planejamento. Ainda que o distrito histórico tivesse o tipo de casa que ele queria, varanda na frente, colunas, lambris e pés de magnólia no quintal, esses bairros adoráveis acabavam atraindo áreas comerciais com shoppings de beira de estrada, lojas de conveniência, redes de lanchonetes e revendas de automóveis. O tráfego interminável serpenteava pelo distrito, ficando ainda mais insuportável durante o verão. Mas o terreno da Universidade da Carolina do Norte, em Wilmington, era uma surpresa agradável. De algum modo, ele imaginara um campus onde predominasse a feia arquitetura dos anos 1960 e 1970. Havia algumas construções assim, sobretudo nos limites da instituição, mas as quadras centrais eram maravilhosas. Passeios com sombra e gramados bem cuidados. As colunas georgianas e fachadas de tijolos do Hogarth Hall e do Kennan Hall, reluzindo ao sol do fim de tarde. Ele admirou também as áreas públicas. Havia uma torre de relógio e, ao chegar, contemplou a imagem refletida no pequeno lago, o próprio tempo espelhado e ilegível ao primeiro olhar. Enquanto estivesse com um livro aberto no colo, podia ficar sentado espiando as atividades, quase invisível aos estudantes que circulavam. Fazia calor para o fim de setembro e os universitários usavam bermudas e mini-blusas, pele exposta por toda parte. Imaginou se os jovens se vestiam daquele jeito também para assistir às aulas. Como eles, estava no campus para aprender. Visitara o local 3 vezes em 3 dias, mas ainda havia muita gente ao redor, muitas chances de haver lembranças, e ele não queria ser lembrado. Cogitou ir para outra área antes de finalmente decidir que não havia motivo. Pelo que dava para ver, ninguém se importava com sua presença. Estava perto, muito perto, mas era importante manter a paciência por enquanto. Respirou fundo. Viu uma dupla de estudantes indo para a aula, mochilas penduradas nos ombros, mas a essa hora estavam em número muito menor do que os colegas que saíam, dando início ao fim de semana mais cedo. Aqui e ali, alunos se reuniam em grupos de 3 ou 4, conversando e bebericando em garrafas d'água, que ele suspeitava estarem cheias de bebidas alcoólicas, enquanto 2 rapazes jogavam um frisbee para lá e para cá, com as namoradas batendo papo ali perto. Viu um homem e uma mulher discutindo. O rosto dela estava vermelho. Ela empurrou o namorado, criando espaço entre os dois. Deu um sorriso. Respeitava a raiva dela e o fato de que, diferentemente dele, ela não se sentia compelida a esconder os sentimentos. Para além do casal, outro grupo de estudantes jogava futebol com a falta de preocupação de quem não tem responsabilidades. Acreditava que muitos alunos planejavam sair naquela noite e na seguinte. Casas de fraternidades, bares, boates. Para eles, o fim de semana começaria ainda naquela noite, já que não havia muitas aulas às sextas-feiras. Ficara surpreso ao descobrir isso. Com o custo elevado da educação universitária, imaginava que os estudantes exigiriam mais tempo na sala de aula, e não fins de semana de 3 dias. No entanto,
Supunha que essa programação satisfazia tanto os alunos quanto os professores. Hoje em dia, todo mundo queria que as coisas fossem fáceis, não era? Fazer o mínimo de esforço possível? Pegar atalhos? Era exatamente isto que os estudantes estavam aprendendo ali. Decisões difíceis não eram necessárias. Não era importante fazer a escolha certa, principalmente se isso implicasse trabalho extra. Por que estudar ou tentar mudar o mundo numa tarde de sexta-feira quando você podia estar curtindo o sol? Olhando da esquerda para a direita, imaginou quantos daqueles alunos ao menos pensavam na vida que iriam levar. Cassie costumava pensar nisso. Tinha planos. Tinha mapeado o futuro aos 17 anos, embora houvesse um pouco de hesitação no modo como ela falava sobre isso. Ele tinha a impressão de que ela não acreditava totalmente em si mesma. Por que outro motivo teria tomado aquelas decisões? Ele tinha tentado ajudá-la. Tinha feito a coisa certa, cumprido com a lei, preenchido relatórios para a polícia, até falado com a assistente da promotoria. E até ali acreditava nas regras da sociedade. Mantinha a crença ingênua de que o bem triunfaria sobre o mal, que o perigo poderia ser encurralado, que os acontecimentos poderiam ser controlados. As regras manteriam as pessoas a salvo do mal. Cassie também acreditava nisso. Afinal, não era o que ensinavam as crianças? Olhe para os dois lados antes de atravessar a rua. Não entre num carro com um estranho. Escove os dentes, coma legumes, ponha o cinto de segurança. A lista era interminável, repleta de regras para nos proteger e salvar. Mas também podiam ser perigosas. As regras tinham a ver com situações gerais, não com específicas. Como as pessoas eram condicionadas desde a infância a aceitar regras, era fácil segui-las cegamente, confiar no sistema. Era mais fácil não se preocupar com possibilidades aleatórias. Isso significava que não era preciso pensar em consequências potenciais. Quando o sol brilhava nas tardes de sexta-feira, todos podiam jogar frisbee sem qualquer preocupação. A experiência era a lição mais dolorosa. Durante quase 2 anos, ele só conseguira pensar nas lições que aprendera. Haviam consumido sua mente, mas aos poucos uma clareza tinha começado a emergir. Cassie sabia sobre o perigo. Ele a havia alertado a respeito do que poderia acontecer. No fim, ela só se preocupou em seguir as regras porque era conveniente. Olhando seu relógio, viu que finalmente era hora de ir. Fechou o livro e se levantou, parando para avaliar se seu movimento havia feito com que outras pessoas o notassem. Nada. Então foi embora, atravessando o gramado com o livro embaixo do braço. Trazia uma carta no bolso. Ele caminhou até a caixa de correspondência do lado de fora do prédio de ciências. Enfiou o envelope na fenda e aguardou. Alguns instantes depois, viu Serena sair pela porta, exatamente na hora esperada. Já sabia muito sobre ela. Atualmente, todo jovem tinha Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc., deixando a vida à mostra para qualquer um que se importasse em juntar as peças. De quem a pessoa gostava, quem eram os seus amigos, onde passava o tempo. Já sabia, por causa de um post no Facebook, que ela almoçaria com a irmã na casa dos pais no domingo. Enquanto a olhava caminhar à sua frente, o cabelo castanho escuro caindo até abaixo dos ombros, notou mais uma vez como era linda. Havia nela uma graça natural.
Ela atraía sorrisos de admiração dos homens porque passava, ainda que não parecesse notar. Estava andando com uma loura baixa e acima do peso, colega de turma. As duas tinham participado de um seminário sobre educação. Sabia que ela queria ser professora do ensino fundamental. Fazia planos, como Cassie. Manteve distância, excitado pelo poder que sentia na presença dela, um poder que poupara nos últimos 2 anos. Ela não tinha ideia de como ele estava perto, nem do que podia fazer. Nem ao menos olhou por cima do ombro. Mas por que deveria? Ele não era ninguém. Apenas mais um rosto na multidão. Imaginou se ela estaria contando à loura sobre os planos para o fim de semana, os lugares ou as pessoas que pretendia ver. De sua parte, ele planejava se juntar à família para o almoço no domingo, ainda que não como convidado. Em vez disso, iria observá-los a partir de uma casa próxima, localizada num bairro de classe média. Fazia 1 mês que a casa estava vazia. Os donos a haviam perdido por falta de pagamento, mas ainda não fora posta à venda. Apesar de as fechaduras serem boas, ele conseguira entrar por uma janela lateral sem muita dificuldade. Sabia que do quarto principal dava para ver a varanda dos fundos e a cozinha deles. No domingo, iria assistir a família reunida, rindo e brincando à mesa da varanda. Sabia de algo sobre cada um deles. Félix Sanches tinha a clássica história de imigrante bem-sucedido. A matéria de jornal orgulhosamente emoldurada no restaurante da família contava como ele havia chegado ilegalmente ao país na adolescência, sem falar uma palavra de inglês, e começado a trabalhar como lavador de pratos num restaurante local. 15 anos mais tarde, depois de se tornar cidadão americano, tinha economizado dinheiro suficiente para abrir seu próprio estabelecimento num shopping. La Cocina de la Família, servindo as receitas de sua mulher, Carmen. Enquanto ela cozinhava, ele fazia todo o resto, principalmente nos primeiros anos do negócio. Pouco a pouco, o restaurante se expandira e agora era considerado um dos melhores estabelecimentos mexicanos da cidade. Apesar de terem mais de 15 empregados, muitos eram parentes, o que mantinha o caráter familiar. Serena era garçonete 3 vezes por semana, assim como sua irmã mais velha, Maria, já fora. Félix era membro da Câmara de Comércio e do Rotary Club. Todos os domingos, a esposa e ele frequentavam a missa das 7 horas na igreja de St. Mary, onde Félix também atuava como diácono. Carmen era um pouco mais misteriosa. Ele só sabia que ela ainda se sentia mais confortável falando espanhol e que, como o marido, sentia orgulho por Maria ter se tornado a primeira pessoa da família a se formar numa faculdade. Quanto a Maria, ainda não a vira em Wilmington. Ela estivera fora da cidade nos últimos dias, numa convenção de advogados, mas ele a conhecia melhor do que todos. No passado, quando morava em Charlotte, ele a vira muitas vezes. Tinha falado com ela, tentado convencê-la de que estava errada. Por fim, ela o fizera sofrer muito, e ele a odiava por isso. Quando Serena se despediu da amiga com um aceno e rumou para o estacionamento, ele continuou andando em linha reta. Não tinha motivo para segui-la. Ele a veria no domingo, ao lado da família pequena, mas feliz. Especialmente Maria. Maria podia ser considerada ainda mais bonita do que a irmã, se bem que, sinceramente, as duas eram vencedoras na loteria genética, com os olhos escuros
e uma estrutura óssea praticamente perfeita. Tentou imaginá-las juntas, sentadas à mesa. Apesar da diferença de 7 anos, muitas pessoas poderiam presumir que fossem gêmeas. No entanto, eram diferentes. Enquanto Serena era totalmente expansiva, Maria sempre fora a mais quieta e esforçada, a mais séria e estudiosa das duas. Mesmo assim, eram unidas, melhores amigas, além de irmãs. Ele especulava que talvez Serena visse na irmã traços que quisesse imitar, e vice-versa. Sentiu-se empolgado ao pensar no fim de semana, sabendo que podia ser uma das últimas vezes que a família estaria reunida com algum resquício de normalidade. Queria ver como agiriam antes que a tensão infectasse a família doce e feliz. Antes que o medo tomasse conta. Antes que a vida de todos começasse lentamente e depois, furiosamente, a ser arruinada. Afinal de contas, ele havia chegado com um objetivo. E esse objetivo tinha um nome: vingança. 1. Colin. Colin Hancock estava parado junto à pia do banheiro da lanchonete, a camisa levantada para examinar melhor o hematoma nas costelas. Aquilo ia piorar no dia seguinte. Apenas tocá-lo já o fazia se encolher. Mesmo sabendo por experiência própria que a dor podia ser controlada, respirar seria doloroso amanhã. Mas o rosto... Isso podia se tornar um problema. Certamente os colegas de faculdade o encarariam com os olhos arregalados, assustados, e sussurrariam pelas suas costas. Duvidava de que algum deles perguntaria o que havia acontecido. Durante as primeiras semanas na universidade, a maioria dos colegas tinha parecido bastante legal, mas logo ficara claro que ninguém sabia o que pensar dele nem tentaria se aproximar. Não que isso o incomodasse. Para começo de conversa, praticamente todos eram do sexo feminino, e 6 ou 7 anos mais novos do que ele. Colin suspeitava de que, em termos de experiências de vida, tinham pouco em comum. Com o tempo, como todo mundo, chegariam às suas próprias conclusões a seu respeito. Não valia a pena se preocupar. Mesmo assim, precisava admitir que sua aparência estava repulsiva. O olho esquerdo inchado e o branco do olho direito num vermelho sangrento. No centro da testa havia um talho sob o curativo. O hematoma no maxilar direito parecia uma marca de nascença. Os lábios partidos e inchados completavam o quadro geral. Precisava colocar um saco de gelo no rosto o quanto antes, se quisesse que as garotas conseguissem se concentrar nas aulas. Uma coisa de cada vez. Não tinha comido muito nos últimos dias e queria algo rápido, conveniente e não totalmente insalubre. Para sua infelicidade, a maioria dos lugares já estava fechada, por isso parou numa lanchonete vagabunda perto da Via Expressa, com barras nas janelas, manchas de mofo nas paredes, linóleo descascando no chão e os reservados dos banheiros mantidos fechados com fita adesiva. Se o local tinha um ponto positivo, era que nenhum dos outros fregueses se importou com sua aparência. As pessoas que iam a lugares assim eram boas em cuidar da própria vida. Pelo que dava para ver, todas tinham a mesma missão: ficar sóbrias. Era o tipo de lugar onde seria fácil arranjar encrenca. Por isso, quando entrou no estacionamento de cascalho com Evan seguindo-o em seu Prius, jurava que o amigo desistiria. Mas Evan era persistente. Era o único motivo para ele pôr os pés num estabelecimento assim, ainda mais àquela hora da noite.
Evan não combinava com o pessoal dali, com sua camisa cor-de-rosa, meias de estampa escocesa, sapatos de couro e cabelo louro muito bem repartido. De fato, seu Prius era como um letreiro neon anunciando que o seu objetivo era ser espancado pelo pessoal das picapes que passara a noite enchendo a cara. Colin abriu a torneira e molhou as mãos antes de levá-las ao rosto. A água estava fria, exatamente o que ele desejava. A pele parecia em chamas. O fuzileiro com quem havia brigado tinha batido mais do que ele esperava. Ele era alto e magro, cabelo à escovinha, sobrancelhas de pateta. Colin não devia ter subestimado o cara e disse a si mesmo que não deixaria isso acontecer de novo. Caso contrário, terminaria apavorando as colegas de turma o ano inteiro, o que simplesmente poderia arruinar toda a experiência universitária para elas. Tem um cara apavorante na minha turma, cheio de hematomas no rosto e com tatuagens malucas, mãe. Podia imaginá-las dizendo ao telefone. E eu tenho que me sentar perto dele. Ao deixar o banheiro, viu Evan num canto. Diferente dele, Evan se encaixaria perfeitamente na faculdade. Ainda tinha cara de bebê. E quando se aproximou, Colin se perguntou quantas vezes por semana ele precisava se barbear. Demorou bastante, disse Evan. Achei que tinha se perdido. Colin se ajeitou num encosto de vinil. Espero que não tenha ficado nervoso demais sozinho aqui. Aham. Tenho uma pergunta. Manda. Quantas vezes por semana você faz a barba? Evan piscou. Você ficou 10 minutos no banheiro e era nisso que estava pensando? Pensei enquanto vinha para a mesa. Evan o encarou. Faço a barba todas as manhãs. Por quê? Como assim, por quê? Pelo mesmo motivo que você. Eu não faço a barba todas as manhãs. Por que estamos falando disso? Fiquei curioso, perguntei e você respondeu, disse Colin. Ignorando a expressão de Evan, assentiu na direção dos cardápios. Mudou de ideia e decidiu pedir? Evan balançou a cabeça. Sem chance. Não vai comer nada? Não? Azia? Na verdade, tem mais a ver com a minha forte suspeita de que na última vez que a cozinha daqui foi inspecionada, eu não devia ser nem nascido. Não é tão ruim. Você viu o cozinheiro? Colin olhou para a grelha atrás do balcão. O cozinheiro estava à direita da chapa central, com um avental gorduroso que mal escondia a pança ampla. Tinha um rabo de cavalo comprido e tatuagens cobrindo a maior parte dos antebraços. Gostei das tatuagens dele. Que surpresa! Só estou sendo sincero. Eu sei. Você sempre é sincero. Até demais. Por exemplo, quando sua namorada pergunta se uma roupa faz com que ela pareça gorda, você deve sempre dizer que ela está linda. Não tenho namorada. Provavelmente porque disse à última que ela parecia gorda, sem acrescentar a parte sobre estar linda. Não foi isso que aconteceu. Você entendeu o meu argumento. Às vezes a gente precisa modificar um pouco a verdade para se relacionar com as pessoas. Por quê? Porque é isso que gente normal faz. Porque é assim que a sociedade funciona, ora. Você não pode simplesmente dizer o que dá na telha. Isso deixa as pessoas desconfortáveis ou magoadas. E só para você saber, os chefes odeiam isso. Certo. Não acredita? Acredito. Mas não se importa. Não? Porque prefere dizer a verdade. É. Por quê? É o que funciona para mim. Evan ficou em silêncio por um momento.
Às vezes, eu gostaria de ser mais assim. Simplesmente dizer ao meu chefe o que penso, sem me importar com as consequências. Você pode. Só opta por não fazer. Preciso do salário. Isso é uma desculpa. Talvez. Evan deu de ombros. Mas é o que funciona para mim. Às vezes é necessário mentir. Por exemplo, se eu lhe dissesse que vi 2 baratas embaixo da mesa enquanto você estava no banheiro, você poderia sentir o mesmo que eu em relação a comer aqui. Você sabe que não precisa ficar, certo? Eu estou bem. É o que você diz. Você precisa se preocupar consigo mesmo, não comigo. Além disso, está ficando tarde. Você não vai a Raleigh com Lily amanhã? Cedinho. Vamos ao culto com meus pais às 11 horas e almoçar logo depois. Mas ao contrário de você, não terei problema para sair da cama amanhã de manhã. Você está péssimo, por sinal. Obrigado. Principalmente o olho. Amanhã não vai estar tão inchado. O outro. Acho que você estourou algumas veias. Ou isso, ou você se tornou um vampiro. Boa. Evan se inclinou para trás, abrindo os braços ligeiramente. Faça um favor para mim, disse ele. Fique escondido dos vizinhos amanhã. Eu não quero que eles pensem que precisei pegar pesado com você por ter atrasado o aluguel ou sei lá o quê. Não quero ficar com má reputação como senhorio. Colin sorriu. Tinha pelo menos uns 15 quilos a mais do que Evan e gostava de brincar dizendo que se Evan já havia posto os pés numa academia, provavelmente fora para fazer uma auditoria. Pode deixar. Nesse momento, a garçonete se aproximou, largando um prato com claras de ovos mexidas com presunto, além de uma tigela de aveia gelatinosa. Enquanto puxava a tigela para perto, Colin olhou para a caneca de Evan. O que você está bebendo? Água quente com limão. Sério? Já passa da meia-noite. Se eu tomasse café, ficaria acordado a noite toda. Colin enfiou um pouco de aveia na boca e engoliu. Certo. O quê? Não vai zombar da minha cara? Só estou surpreso por terem limão aqui. E eu estou surpreso por fazerem claras de ovos mexidas. Você provavelmente é a primeira pessoa na história que tentou comer uma refeição saudável aqui. Ele estendeu a mão para sua bebida. Por sinal, o que vai fazer amanhã? Preciso trocar a ignição do meu carro. Não está dando a partida como deveria. Depois disso, vou cortar a grama e dar um pulo na academia. Quer ir com a gente? Almoço de família não é para mim. Não estava convidando para o almoço. Duvido que deixem você entrar no clube com essa aparência. Mas você poderia visitar os seus pais em Raleigh ou suas irmãs. Fica no caminho para Chapel Hill. Não. Só perguntei. Colin pegou uma colherada de aveia. Não precisa. Evan se recostou no assento. Houve algumas lutas ótimas essa noite, por sinal. A que aconteceu depois da sua foi incrível. É? Um cara chamado Johnny Reese derrubou o outro grandalhão, mandou uma chave de pescoço e pronto. E o que você quer dizer com isso? Ele é muito melhor do que você. Certo. Evan tamborilou na mesa. O quê? Você está contente com o modo como lutou essa noite? Já acabou. Evan ficou esperando. E? É isso? Você ainda acha que isso é uma boa ideia? Quer dizer, você sabe. Colin pegou uma porção de ovos com o garfo. Ainda estou aqui com você, não estou? Meia hora depois, Colin voltou para a via expressa. As nuvens que ameaçavam uma tempestade nas últimas horas finalmente cumpriram com a palavra,
liberando uma torrente de vento e chuva pontuada por relâmpagos e trovões. Evan tinha saído alguns minutos antes dele. Quando se acomodou diante do volante do Camaro que vinha restaurando nos últimos anos, Colin pensou no amigo. Conhecia Evan desde sempre. Quando era criança, sua família passava os verões num chalé na praia de Wrightsville. E a família de Evan morava ao lado. Os dois aproveitavam longos e ensolarados dias andando na praia, jogando bola, pescando e surfando ou fazendo bodyboard. Frequentemente passavam a noite na casa um do outro, até que a família de Evan se mudou para Chapel Hill e a vida de Colin foi por água abaixo. Foi bastante simples. Ele era o terceiro filho, o único homem, de pais ricos, com um apreço por babás e absolutamente nenhum desejo de ter um terceiro filho. Foi um bebê cheio de cólicas. Depois, uma criança com alto nível de energia e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. O tipo de criança que tinha chiliques regulares, não conseguia se concentrar e achava impossível ficar sentado. Deixava os pais loucos em casa, espantava uma babá atrás da outra e enfrentava dificuldades intermináveis na escola. No terceiro ano, teve um professor fantástico que tornou as coisas melhores por um tempo, mas voltou a descer ladeira abaixo durante o quarto ano. Entrava em uma briga depois da outra nos intervalos e quase foi reprovado. Foi por volta dessa época que passou a ser considerado inadequado. E, no fim, sem saber o que fazer, os pais o mandaram para um colégio militar, esperando que a estrutura lhe fizesse algum bem. Sua experiência naquele primeiro ano foi horrenda, e ele foi expulso na metade do segundo semestre. Pelos anos seguintes, gastou sua energia em esportes de combate, luta livre, boxe e judô. Descontava a agressividade nos outros, às vezes com mais entusiasmo que o recomendável, só porque queria. Não se importava nem um pouco com notas ou disciplina. Depois de mais 5 expulsões e 5 colégios militares diferentes, formou-se com o rótulo de rapaz violento, sem planos para a vida e sem interesse de encontrar algum. Voltou a morar com os pais e seguiram-se 7 anos ruins. Via a mãe chorar e escutava o pai implorar para que ele mudasse, mas os ignorava. Consultou um terapeuta por insistência dos pais, mas continuou na espiral descendente, tendo a autodestruição subconsciente como o objetivo primário. Palavras do terapeuta, não dele, ainda que hoje concordasse com elas. Sempre que os pais o expulsavam da casa principal em Raleigh, ele ia para o chalé da família. Dava um tempo antes de voltar, recomeçava o ciclo. Quando estava com 25 anos, recebeu uma última chance de mudar de vida. Inesperadamente, deu certo. E agora estava ali, fazendo faculdade e planejando passar as próximas décadas numa sala de aula, esperando ser mentor de crianças, o que não faria nenhum sentido para a maioria das pessoas. Colin tinha consciência de que havia ironia no fato de querer passar o resto de sua existência na escola, um lugar que sempre odiou. Mas a vida era assim. Não estaria pensando nisso ou no passado se não fosse o comentário de Evan sobre visitar os pais. O que o amigo ainda não percebia era que ficar no mesmo cômodo com eles era estressante para Colin e para os pais. Se aparecesse inesperadamente, então, iriam se sentar desconfortáveis na sala, tentando conversar amenidades, enquanto as lembranças do passado preencheriam o ar como um gás venenoso.
sentiria ondas de desapontamento e julgamento irradiando deles, aparentes nas coisas que diziam ou não. Quem precisava disso? Nos últimos 3 anos, limitava as raras visitas a cerca de 1 hora, quase sempre nos feriados, um arranjo que parecia ser conveniente a todos. Suas irmãs mais velhas, Rebecca e Andrea, tentaram convencê-lo a consertar as coisas com os pais. Mas ele encerrava essas conversas de maneira ríspida, como fizera com Evan. A vida delas com os pais tinha sido diferente da dele. As duas haviam sido desejadas, ao passo que ele fora um enorme erro 7 anos depois. Sabia que elas eram bem-intencionadas, mas não tinha muitas coisas em comum com as irmãs. As duas eram formadas, casadas e com filhos. Viviam no mesmo bairro elegante dos pais e jogavam tênis nos fins de semana. Quanto mais velho ficava, mais Colin reconhecia que as escolhas que elas haviam feito na vida eram muito mais inteligentes do que as dele. Mas, afinal de contas, as irmãs não eram inadequadas. Sabia que os pais eram essencialmente pessoas boas. Foram necessários anos de terapia para aceitar o fato de que era ele que tinha problemas. Não os culpava pelas coisas que haviam lhe acontecido. No mínimo, se considerava um filho sortudo de 2 pessoas pacientes. E daí, se havia sido criado por babás? E daí, se os pais tinham jogado a toalha e o mandado para um colégio militar? Outros pais provavelmente teriam desistido, mas eles jamais perderam a esperança de que Colin fosse capaz de mudar de vida. E tinham aguentado tudo o que ele aprontara durante anos. E ele havia aprontado muito. Bebida, maconha e música alta demais. Suportaram as festas que ele dava sempre que saíam da cidade. Festas que deixavam a casa totalmente revirada. Desconsideraram as brigas em bares e as várias prisões. Jamais contatavam as autoridades quando ele arrombava a casa de praia, mesmo tendo causado danos sérios naquele lugar. Haviam pagado fianças e contas advocatícias. 3 anos atrás, quando Colin estava diante de uma longa sentença de prisão, depois de uma briga de bar em Wilmington, seu pai mexera uns pauzinhos para fazer um acordo que limparia totalmente sua ficha criminal. Isto, claro, se Colin não estragasse tudo. Como parte do trato, ele deveria passar 4 meses numa instituição no Arizona, aprendendo a controlar sua raiva. Quando voltou, foi de novo para o chalé de praia, que na época estava à venda. Também tinha recebido ordem de se encontrar regularmente com o detetive Pete Margolis, da polícia de Wilmington. O homem que Colin havia espancado no bar era um antigo informante confidencial de Margolis e, por conta da briga, um caso importante em que o detetive estava trabalhando não fora solucionado. Por isso, Pete odiava Colin com todas as forças. Depois de argumentar contra o acordo, o detetive insistiu em monitorar Colin, como se fosse um oficial de condicional. Por fim, o acordo estipulou que se Colin fosse preso de novo, por qualquer motivo, sua ficha original seria restaurada e ele seria condenado automaticamente à prisão por quase 1 década. Apesar das exigências, apesar de ter que lidar com Pete Margolis, que obviamente estava louco para algemá-lo, foi um ótimo negócio. Um acordo inacreditável. E tudo graças a seu pai. Apesar de, ultimamente, Colin e ele terem dificuldade para se falar. Colin foi tecnicamente proibido de pôr os pés em casa de novo, embora seu pai tivesse amolecido nesse ponto específico nos últimos tempos.
Colin foi obrigado a reavaliar sua vida após ser permanentemente expulso de casa depois de voltar do Arizona, e a olhar da rua enquanto os novos donos tomavam posse do chalé de praia. Acabou dormindo na casa de amigos em Raleigh, indo de um sofá para outro. Pouco a pouco, chegou à conclusão de que iria se destruir completamente. O ambiente ali não era bom, e seu círculo de amigos estava tão fora de controle quanto ele. Sem ter para onde ir, voltou ao Wilmington e se surpreendeu ao se ver à porta de Evan. Ele morava ali desde que se formara pela Universidade da Carolina do Norte e ficou igualmente surpreso ao encontrar o velho amigo. Também se mostrou cauteloso e um pouco nervoso, mas Evan era Evan. E não viu problema no fato de Colin ficar na sua casa durante um tempo. Colin demorou para recuperar a confiança de Evan. A vida dos dois havia tomado caminhos diferentes. Evan era muito mais parecido com Rebecca e Andrea, um cidadão responsável, cuja única experiência criminal era ter assistido à série Prison Break. Trabalhava como contador e consultor financeiro. Segundo os ideais prudentes de sua profissão, comprara uma casa e a dividira, a fim de criar um apartamento no primeiro andar com entrada separada. Apartamento este que, por acaso, estava vago quando Colin apareceu. Colin não pretendia ficar muito tempo, mas uma coisa tinha levado a outra e quando conseguira um emprego de barman, ele se mudara de vez para o andar de baixo. 3 anos depois, ainda pagava aluguel ao melhor amigo. Até agora, estava dando certo. Ele cortava a grama, aparava os arbustos e, em troca, pagava um valor mais em conta. Tinha o próprio espaço com entrada exclusiva. Ao mesmo tempo, seu amigo estava logo ali, e era exatamente isso de que Colin precisava na vida. Evan usava terno e gravata, mantinha a casa impecável e jamais bebia mais do que 2 cervejas quando saía. Além disso, era o sujeito mais legal do mundo. Aceitava os defeitos de Colin e, só Deus sabe por quê, acreditava nele, mesmo quando Colin sabia que nem sempre merecia. Lily, a noiva de Evan, era do mesmo jeito. Apesar de trabalhar com publicidade e ter seu próprio apartamento na praia, comprado pelos pais, passava tempo suficiente na casa de Evan para se tornar uma parte importante na vida de Colin. Demorara um tempo para aceitá-lo, é verdade. Quando se conheceram, Colin usava cabelo moicano louro e tinha piercings nas 2 orelhas. A conversa inicial dos dois havia se concentrado numa briga de bar em Raleigh, quando o cara mais velho tinha ido parar no hospital. Durante um tempo, ela não conseguiu entender como os dois podiam ser amigos. Lily era arrumada e educada. As expressões que usava pareciam de uma época anterior. Além disso, era a garota mais estonteante que Colin já vira, e não era de espantar que Evan virasse um fantoche nas mãos dela. Com cabelo louro, olhos azuis e um sotaque doce, mesmo quando estava com raiva, seria a última pessoa no mundo a apoiar Colin. No entanto, tinha sido Lily, 2 anos atrás, quem sugerira que ele assistisse a aulas no curso noturno da faculdade. Em outra ocasião, ela ajudara Evan a impedir que Colin cometesse mais uma vez o tipo de erro impulsivo que poderia levá-lo à prisão. Ele a amava por essas coisas, assim como amava o relacionamento do casal. Fazia muito tempo que decidira que se alguém ameaçasse os dois de qualquer modo, ele cuidaria do assunto, não importando as consequências, ainda que isso o fizesse passar o resto da vida atrás das grades.
Mas todas as coisas boas acabam. Não é o que as pessoas diziam? A vida que ele havia levado nos últimos 3 anos estava fadada a terminar. Evan e Lily estavam noivos e com planos de se casar na primavera. Apesar de insistirem que Colin poderia continuar morando no apartamento do andar de baixo, ele sabia que os dois haviam passado o fim de semana anterior vendo imóveis num bairro mais perto da praia de Wrightsville, com casas que tinham o tipo de varanda dupla comum em Charleston. Os dois queriam filhos e toda aquela coisa de quintal com cerca branquinha. Colin não tinha dúvida. Em menos de 1 ano, a casa atual de Evan estaria à venda. Depois disso, ficaria sozinho de novo. E mesmo sabendo que não era justo esperar que Evan e Lily se responsabilizassem por ele, às vezes se perguntava se eles sabiam como tinham se tornado importantes em sua vida. Como esta noite, por exemplo. Não tinha pedido a Evan para ir à luta. A ideia fora dele. Não tinha pedido para Evan ficar com ele enquanto comia. Mas o amigo provavelmente suspeitara de que, se não tivesse feito essas coisas, Colin poderia terminar num bar e não na lanchonete, relaxando com bebida em vez de um desjejum à meia-noite. Apesar de Colin trabalhar como barman, ficar do outro lado do balcão não era uma boa ideia. Saindo finalmente da via expressa, Colin entrou numa estrada rural sinuosa, cheia de pinheiros e carvalhos. Trepadeiras cresciam sem demonstrar favoritismo entre os dois. Não era exatamente um atalho, e sim a tentativa de evitar uma série interminável de sinais de trânsito. Os relâmpagos continuavam a brilhar, transformando as nuvens em prata e iluminando o espaço ao redor com clarões fantasmagóricos. A chuva e o vento se intensificaram. Os limpadores mal conseguiam manter o para-brisa limpo, mas ele conhecia bem a estrada. Entrou numa das muitas curvas cegas antes de pisar instintivamente no freio. Adiante, um carro se encontrava meio fora da estrada, num ângulo torto, o pisca-alerta aceso. O porta-malas estava aberto. Enquanto o Camaro diminuía de velocidade, Colin sentiu um tranco antes que os freios atuassem de novo. Entrou na pista oposta para dar espaço ao carro, achando que o sujeito não poderia ter escolhido uma hora ou lugar pior para parar. Além de a tempestade limitar a visibilidade, aquele também era o horário em que os bêbados voltariam para casa. Ele podia imaginar um deles entrando na curva depressa demais e batendo no veículo. Isso não é bom, pensou. Era um acidente pronto para acontecer, mas, ao mesmo tempo, não era da sua conta. Não era seu trabalho resgatar estranhos e, de qualquer modo, como poderia ajudar? Entendia o motor do Camaro, mas apenas porque o carro era mais velho do que ele. Os motores modernos pareciam mais com computadores. Além disso, o motorista, sem dúvida, já havia telefonado pedindo ajuda. Foi quando notou que o pneu traseiro do carro estava vazio e, atrás do porta-malas, uma mulher, totalmente encharcada, de jeans e com uma blusa de manga curta, lutava para tirar o estepe do compartimento. Outro trovão ressoou, uma longa série de estrondos que a perturbou. Seu rímel escorria. O cabelo escuro dela e os olhos bem separados o lembravam uma das garotas com quem estudava. Sentiu os ombros caírem. Por que tinha de ser uma mulher em dificuldade? E por que, como tudo indicava, uma garota da sua turma? Ele não podia fingir que não tinha notado que ela precisava de ajuda. Realmente não precisava disso agora, mas que opção havia? Com um suspiro, parou no acostamento, ligou o pisca-alerta e pegou a jaqueta no banco de trás.
A chuva só piorava, encharcando-o instantaneamente quando ele saiu. Passando a mão no cabelo, respirou fundo e partiu rumo ao carro dela, calculando quanto tempo levaria para trocar o pneu e voltar para a estrada. "Precisa de ajuda?" gritou ele. Surpresa, ela não respondeu. Em vez disso, com expressão chocada, soltou o pneu e recuou lentamente. 2. Maria. No passado, quando trabalhava na promotoria do condado de Mecklenburg, Maria Sanches vira muitos criminosos na sala do tribunal, alguns acusados de crimes terríveis. Tivera pesadelos com vários casos e fora ameaçada por um sociopata, mas nunca se sentira tão amedrontada quanto agora, em um trecho deserto, quando aquele carro, dirigido por aquele cara, parou de repente no acostamento. Não importava que ela tivesse 28 anos, formada com notas máximas na Universidade da Carolina do Norte. Não importava que ela tivesse cursado Direito na Duke. Não importava que fosse uma estrela em ascensão na promotoria antes de encontrar outro trabalho num dos melhores escritórios de advocacia de Wilmington. Ou que até aquele momento sempre tivera um bom controle das próprias emoções. Assim que ele desceu do carro, todas essas verdades saíram pela janela. Maria era uma mulher sozinha no meio do nada. Quando ele começou a andar em sua direção, o pânico a dominou. "Vou morrer aqui", percebeu de repente. "Ninguém vai encontrar meu corpo." Momentos antes, quando o carro dele passara lentamente pelo seu, ela o vira encarando-a, quase com um riso de desprezo, como se a avaliasse. E achara que ele estivesse usando máscara, o que era suficientemente aterrorizante, porém menos amedrontador do que, de repente, perceber que aquilo era, na verdade, o rosto dele. Estava com hematomas dos dois lados, um olho inchado e fechado, o outro de um vermelho vivo e sangrento. Ela quase teve certeza de que havia mais sangue ainda pingando da testa e, por pouco, não começou a gritar. "Pelo amor de Deus, continue!" Lembrou-se de ter pensado enquanto ele passava. "Independentemente de qualquer coisa, por favor, não pare." Mas, obviamente, Deus não estava escutando. Por que Deus iria intervir para impedi-la de acabar morta numa vala no meio do nada? Não iria. Em vez disso, tinha decidido permitir que o sujeito parasse. Um homem com o rosto mutilado vinha na direção dela como alguém saído de um filme de terror barato. Ou da prisão, de onde ele tinha acabado de escapar, porque o cara era malhado demais para uma pessoa comum. Não era só isso que os prisioneiros faziam? Levantar peso? Seu corte de cabelo era sério, quase militar. Seria a característica de alguma gangue da prisão? A velha camiseta preta de roque não ajudava, nem a calça jeans rasgada, e o fato de ele estar carregando a jaqueta a deixou fora de si. Nessa tempestade, por que ele não a vestia? Talvez só a estivesse usando para esconder uma faca, um revólver. Um guincho esganiçado escapou da sua garganta e sua mente começou a disparar buscando uma saída. Jogar o pneu em cima dele? Como? Nem conseguia tirar aquela coisa do porta-malas? Pedir socorro? Não havia ninguém por perto e ela não se lembrava de onde deixara o celular. Correr? Talvez. Mas a agilidade com que ele se movia sugeria que iria pegá-la facilmente. A única coisa a fazer era voltar para dentro do carro e trancar a porta. Mas ele já estava bem ali. "Precisa de ajuda?" Foi o som da voz dele que a arrancou do transe. Soltando o pneu, ela começou a recuar,
concentrada apenas em criar distância entre os dois. Um relâmpago espocou de novo, e ela notou o vazio na expressão do sujeito, como se faltasse algo básico em sua personalidade, a peça que sinalizava que não era certo estuprar e matar mulheres. "O que você quer comigo?" perguntou, superando o engasgo. "Não quero nada", respondeu ele. "Então, o que está fazendo aqui?" "Achei que você poderia precisar de ajuda para trocar o pneu." "Estou bem. Posso fazer isso sozinha." Ele olhou para o pneu vazio, depois de volta para ela. "Certo. Boa noite." Ele deu as costas a ela e começou a voltar para o carro. A reação do sujeito foi tão inesperada que, por um segundo, Maria ficou paralisada. Ele ia embora? Por que ia embora? Ela estava feliz com isso, não estava? No entanto, "Estou com dificuldade para tirar o pneu do porta-malas", disse, ouvindo o pânico na própria voz. Ele se virou ao chegar ao próprio carro. "Pois é, tive essa impressão." Em seguida, estendeu a mão para a porta, pronto para entrar. "Espere!" gritou ela de repente. O homem franziu os olhos para ela em meio ao aguaceiro. "Por quê?" "Por quê?" Ela não tinha certeza de ter ouvido direito, mas afinal de contas, tinha dito que não precisava de ajuda. Só que precisava e não podia chamar ninguém. E com os pensamentos acelerados e confusos, as palavras seguintes se derramaram involuntariamente. "Você tem um telefone?" gritou. Ele se aproximou um pouco, parando a uma distância em que poderia ser ouvido sem ter de gritar, mas sem chegar perto demais. "Graças a Deus." "Tenho." Ela mudou o apoio do corpo de um pé para o outro. "E agora?" "Perdi o meu celular. Quer dizer, eu não perdi." Sabia que estava falando bobagem, mas o modo como ele continuava a olhá-la tornava impossível parar com as palavras. "Está no escritório ou deixei na casa dos meus pais, mas só vou ter certeza quando pegar meu MacBook." "Certo." Ele não acrescentou mais nada. Em vez disso, ficou parado, o olhar firme nos olhos dela. "É que eu uso um aplicativo, sabe? Posso rastrear o celular porque ele está sincronizado com o computador." "Interessante." Então, o quê?" "Posso pegar o seu celular emprestado por 1 minuto? Quero ligar para minha irmã." "Claro." Ele enfiou o aparelho nas dobras da jaqueta. Enquanto começava a se aproximar, Maria deu outro passo atrás, por reflexo. Ele pôs a jaqueta no capô do carro dela e fez um gesto, indicando-a. Ela hesitou. O sujeito era definitivamente estranho, mas ela apreciou o fato de ele ter se afastado. Foi rapidamente até a jaqueta e encontrou o iPhone dele dentro. Era do mesmo modelo do dela. Quando apertou o botão, a tela se iluminou e, sem dúvida, havia sinal. Mas não adiantaria nada a não ser 5681, disse ele. "Você está me dando sua senha?" "Você não pode usar o celular sem ela." "Não está preocupado por dar sua senha a uma estranha?" "Você vai roubar meu celular?" Ela piscou. "Não, claro que não." "Então não estou preocupado." Ela não soube o que responder. Digitou a senha com dedos trêmulos e ligou para a irmã. No terceiro toque, soube que seria atendida pela caixa postal. Esforçou-se ao máximo para controlar a frustração enquanto deixava um recado, explicando o que havia acontecido com o carro e pedindo que a irmã viesse pegá-la. Enfiou o aparelho de volta na jaqueta sobre o capô e, em seguida, se afastou, vigiando-o. "Ninguém atendeu?" perguntou ele. "Ela vem." "Certo." Quando o relâmpago rompeu o céu mais uma vez,
Ele caminhou em direção à parte de trás do carro dela. Enquanto você espera, quer que eu troque seu pneu? Ela abriu a boca para recusar a oferta, mas se deteve. Quando Serena ouviria o recado? Sem contar que Maria nunca tinha trocado um pneu na vida. Em vez de responder, soltou a respiração, tentando impedir que a voz tremesse. Posso fazer uma pergunta? Pode. O que aconteceu com seu rosto? Participei de uma luta. Ela esperou alguns instantes antes de perceber finalmente que ele não acrescentaria nada. É isso? Sem mais explicações? A postura dele era tão estranha que ela não sabia direito o que deduzir. Enquanto o homem permanecia parado, obviamente esperando a resposta à sua pergunta anterior, ela olhou para o porta-malas, desejando saber trocar o pneu. Quero, disse por fim. Se não se importar, eu gostaria da sua ajuda para trocar o pneu. Certo. Ela ficou olhando estender a mão para a jaqueta no capô e enfiar o celular de volta no bolso antes de vesti-la. Você está com medo de mim. O quê? Você está com medo de mim. Repetiu ele. Como ela não disse nada, Colin continuou. Você não tem motivos para acreditar em mim, mas eu não vou machucar você. Por que está dizendo isso? Porque se vou trocar seu pneu, terei de chegar perto do porta-malas, o que significa que vou chegar perto de você também. Não estou com medo, mentiu ela. Certo. Não estou. Certo, repetiu ele e deu 2 passos em sua direção. Ela sentiu o coração se apertar enquanto ele se aproximava. Colin desatarrachou alguma coisa. Em seguida, levantou o estepe e o deixou de lado, antes de desaparecer outra vez atrás do porta-malas, sem dúvida, para pegar o macaco. Um de nós precisa levar seu carro para a estrada, disse ele. É preciso estar nivelado antes de eu usar o macaco para o carro não escorregar. Mas estou com um pneu vazio. Ele olhou pela lateral do veículo com o macaco na mão. Não vai estragar o carro, só vá devagar. Mas vai bloquear a maior parte da pista. Já está bloqueando metade da pista. Ele tinha razão, mas e se tudo isso fizesse parte do plano? Distraí-la de algum modo. Fazer com que ela lhe desse as costas. Um plano que incluía deixar que eu usasse o celular dele e tirar o pneu do porta-malas? Abalada e sem jeito, Maria entrou no carro e ligou o motor, conduzindo o veículo devagar, porém com cuidado, para a estrada. Quando abriu a porta, ele já estava rolando o estepe na direção do pneu traseiro, segurando a chave de roda. Pode ficar dentro do carro se quiser. Isso não deve demorar. Ela se questionou antes de fechar a porta. Passou vários minutos olhando pelo retrovisor lateral enquanto ele continuava a afrouxar os parafusos antes de enfiar o macaco no lugar. Um instante depois, sentiu o carro levantar um pouco, balançar devagar e depois parar. Viu-o terminando de soltar os parafusos antes de tirar o pneu, justo quando a tempestade começava a ficar mais intensa, com a chuva soprada pelo vento forte. O estepe foi colocado rapidamente, junto com os parafusos. Antes que Maria se desse conta, o pneu tinha sido trocado e o carro abaixado. Ele pôs o pneu furado no porta-malas junto com o macaco e a chave de roda. Ela o sentiu fechar suavemente o porta-malas. Mesmo assim, Maria levou um pequeno susto quando Colin bateu em sua janela. Ela abaixou o vidro e a chuva começou a entrar pela abertura. Com o rosto dele ainda nas sombras, era quase possível enxergar além dos hematomas, do inchaço e do olho vermelho. Quase, mas não totalmente.
Está pronto, pode ir, gritou ele acima da tempestade. Mas é bom mandar consertar o pneu ou substituí-lo o quanto antes. O estepe não deve ser usado permanentemente. Ela assentiu. Antes que pudesse agradecer, ele já havia se virado e estava correndo para o Camaro. Maria ouviu o rugido do motor e pronto. Estava sozinha na estrada outra vez, mas agora num carro que a levaria para casa. Ouvi o telefone tocar, mas não reconheci o número, por isso deixei cair na caixa postal. Desculpe, disse Serena entre os goles de suco de laranja. Ao seu lado, à mesa da varanda dos fundos, Maria segurava uma xícara de café, com o sol da manhã já esquentando o ar. Bom, atenda na próxima vez, certo? Não posso. Serena sorriu. E se por acaso for algum maluco tentando me importunar? Esse foi o problema. Eu estava com um maluco e precisava que você me salvasse. Não é o que parece. Pelo visto era um cara legal. Maria olhou irritada para ela por cima da borda da xícara. Você não viu. Acredite, já vi gente apavorante. Ele era mais do que apavorante. Ele disse que tinha participado de uma luta. E esse é o ponto. Ele é, obviamente, violento. Mas não foi nem um pouco violento com você. Você disse que, a princípio, ele nem chegou perto. E depois deixou que você usasse o celular dele e trocou o seu pneu. Você não está entendendo. O quê? Que você não deveria julgar um livro só pela capa? Estou falando sério. Serena gargalhou. Uau! Alguém está sensível hoje. E você sabe que eu só tô brincando com a sua cara. Se fosse eu, provavelmente teria mijado na calça. Carro enguiçado, estrada deserta, sem telefone, sangue no rosto de um estranho. É o pior pesadelo de qualquer mulher. Exatamente. Você encontrou seu celular? Está no escritório, provavelmente ainda na minha mesa. Quer dizer que ficou lá desde sexta-feira? E você só percebeu que estava sem ele no sábado à noite? E daí? Acho que não tem muita gente ligando para você, hein? Ha. Serena balançou a cabeça. Não consigo viver sem o meu, só para você saber. Ela tirou uma foto de Maria com um gesto rápido. Por que fez isso? Instagram. Sério? Serena já estava digitando. Não se preocupe, vai ser engraçado, acrescentou antes de apresentar a imagem e a legenda. Maria, depois de sobreviver à hora do pesadelo. Você não vai postar isso, vai? Já postei. Serena piscou. Você precisa parar de fazer isso, sério. E se um cliente meu vir? Então, me culpe. Ela deu de ombros. Por sinal, cadê o papai? Ainda passeando com Copo, disse ela. Copo era uma Shih Tzu quase toda branca. Meses depois de Serena se mudar para o alojamento da faculdade, Maria e ela voltaram para casa num Natal e descobriram que os pais tinham comprado uma cadela. Agora, Copo ia praticamente a todo canto com eles. Ao restaurante, ao supermercado, até ao contador. Copo era muito mais mimada do que qualquer uma das duas havia sido. Ainda não consigo superar isso, murmurou Serena. Eles adoram aquela cadela. Você acha? Notou o colar de cristal que mamãe comprou? Eu quase engasguei. Seja boazinha. Eu estou sendo, disse Serena. Só que nunca imaginei os dois com um cachorro, para começo de conversa. Nunca tivemos um na infância e eu implorei durante anos. Até prometi cuidar dele. Ah, mas eles sabiam que você não iria cuidar.
Posso não ter pulado uma série e ido para a faculdade aos 17 anos, como você, mas tenho certeza de que conseguiria cuidar de um cachorro. E quero que saiba que estou concorrendo à Bolsa Charles Alexander no ano que vem. Certo. Maria ergueu a sobrancelha com ceticismo. Sério? É para uma especialização em educação bilíngue. Preenchi a proposta, escrevi uma redação, consegui cartas de recomendação de 2 professores e coisa e tal. A bolsa é patrocinada por uma fundação particular. Tenho uma entrevista no sábado que vem. É isso aí. Ela cruzou os braços. Uau! Isso é fantástico. Mas não conte ao papai. Quero fazer surpresa. Ele vai ficar empolgado se você conseguir. Eu sei. Pense só em quantos colares vão poder comprar para Copo se ele não tiver de pagar minhas mensalidades. Maria riu. Lá dentro, elas podiam ouvir a mãe cantarolando na cozinha, o cheiro de huevos rancheros entrando pela janela aberta. Voltando à noite passada, continuou Serena. Por que você chegou tão tarde? Já era muito depois da sua hora de dormir. Maria fez um muxoxo para a irmã antes de deduzir que era melhor abrir o jogo. Na verdade, eu estava num encontro. Não brinca! Por que o espanto? Por nada. Só achei que você tinha decidido se tornar adepta do celibato. Por que eu decidiria isso? Eu costumo sair. Você pode fazer stand-up paddle, mas não sai à noite. Você lê. Assiste a programas ruins na TV. Nem sai mais para dançar, e você adorava fazer isso. Eu tentei fazer você ir àquele armazém comigo, lembra? Onde tem baile de salsa nos sábados à noite. Pelo que lembro, você disse que havia um monte de caras sinistros lá. Mas também que eu me divertia muito. E, diferentemente de você, sou péssima dançarina. Nem todas nós estamos na faculdade, você sabe, com aulas que começam ao meio-dia e folgas na sexta-feira. Algumas têm responsabilidades. Já ouvi isso, disse Serena. O encontro foi ruim, não é? Maria olhou por cima do ombro, em direção à janela entreaberta, certificando-se de que a mãe não estava escutando. Serena revirou os olhos. Você é adulta, sabia? Não precisa mais esconder sua vida social dos nossos pais. Bom, nesse sentido, nós sempre fomos um pouco diferentes. O quê? Você acha que eu conto tudo a eles? Espero que não. Serena conteve um risinho. Que pena o seu encontro não ter dado certo. Como você sabe? Talvez tenha dado. Acho que não. Serena balançou a cabeça. Caso contrário, você não teria vindo sozinha para casa. Opa, pensou Maria. Serena sempre tivera raciocínio rápido. Porém, mais do que isso, era dotada de um bom senso que às vezes escapava a Maria. Então, acrescentou Serena, estava perguntando sobre o seu encontro. Acho que ele não vai me ligar. Serena fingiu compaixão, mas seu cinismo divertido era aparente. Por quê? Você levou o computador e ficou trabalhando o tempo todo? Não. E não fui eu. Foi simplesmente ruim. Conte, irmãzona, conte tudo. Maria examinou o quintal dos fundos, refletindo que Serena era a única pessoa no mundo com quem podia se abrir de fato. Na verdade, não há muito o que falar. Para começo de conversa, eu não estava planejando ter um encontro. Não? Você? Quer ouvir ou não? Desculpe. Serena riu. Continue.
Você se lembra da Jill, não lembra? Minha amiga do trabalho? Super inteligente, chegando aos 40 e doida para se casar. Engraçada pra caramba. Aquela que veio para o almoço, pegou o copo no colo e quase causou um ataque cardíaco no papai? É. Não, não lembro. De qualquer forma, disse Maria. Estávamos almoçando um dia e ela me convenceu a sair com ela e o namorado, Paul, para jantar, depois de eu ter voltado da convenção. Mas, sem que eu soubesse, eles também tinham convidado um amigo do trabalho do Paul para ir com a gente. Espera! O cara era gato? Sem dúvida, era bonito. Mas o problema era que ele sabia disso. Foi grosseiro, arrogante e flertou com a garçonete a noite inteira. Acho que chegou até a pegar o número do telefone dela enquanto eu estava sentada logo ali, ao lado dele. Que homem desprezível! Jill ficou tão passada quanto eu, mas o estranho foi que não sei direito se o Paul ao menos notou. Talvez fosse o vinho ou sei lá o quê, mas ele ficou dizendo que nós 4 deveríamos ir a uma boate depois e que estava felicíssimo porque estávamos nos dando bem, que sabia que éramos perfeitos um para o outro. O que é estranho, porque normalmente ele não é assim. Em geral fica quieto e Jill e eu é que falamos. Talvez ele só goste do amigo. Ou talvez achasse que você e o amigo dele teriam bebês bonitos e você poderia dar o nome dele a um. Mesmo contra a vontade, Maria riu. Talvez, mas acho que não faço o tipo dele. Tenho quase certeza de que ele ficaria mais confortável com alguém... Quando Maria deixou a frase no ar, Serena terminou. Mais burra. Estava pensando em mais loura, como a garçonete. Bom, só para você saber, isso sempre fez parte do seu problema com relação aos homens. Você é inteligente demais. E para os homens, isso é meio intimidante. Nem todos. Luiz e eu ficamos juntos mais de 2 anos. Ficaram, disse Serena. Essa é a palavra. E só para você saber, o Luiz podia ser muito atraente, mas era um completo fracassado. Não era tão ruim assim. Não comece a ficar toda nostálgica por causa das poucas qualidades dele. Vocês não tinham futuro e você sabe disso. Maria assentiu, sabendo que Serena estava certa. Bom, vivendo e aprendendo. Fico feliz porque você decidiu começar a sair de novo. Não decidi. Jill e Paul decidiram por mim. Tanto faz. Você precisa ser... Enquanto Serena procurava a palavra certa, Maria sugeriu. Mais parecida com você? Por que não? Sair, curtir a vida e fazer amigos é melhor do que trabalhar o tempo todo. Como você sabe? Você só trabalha 2 turnos por semana. Bom argumento. Só estou fazendo uma suposição baseada na sua falta de vida social. Acredite ou não, eu gosto de trabalhar. Vou me certificar de pôr isso na sua lápide. Por sinal, como vai o trabalho? Maria se remexeu na cadeira. Bem, você acabou de dizer que gosta de trabalhar. Gosto, mas deixe-me adivinhar. A convenção, certo? A qual você foi com seu chefe. Quando Maria assentiu, Serena continuou. Foi tão medonha quanto você achou que seria? Não exatamente medonha, mas... Ele deu em cima de você? Mais ou menos, admitiu Maria. Mas não foi nada que eu não pudesse administrar. Esse é o cara casado com 3 filhos? O próprio. Você precisa dizer para ele parar.
ameace denunciá-lo por assédio sexual ou sei lá o quê. É mais complicado do que isso. Por enquanto, é melhor eu simplesmente ignorar. Um sorrisinho começou a surgir nos lábios de Serena. O quê? Perguntou Maria. Estava pensando que você realmente leva jeito com os homens. Foi traída pelo antigo namorado. O último cara com quem você saiu flertou com outras mulheres. E seu chefe não para de dar em cima de você. Bem-vinda ao meu mundo. Claro, não é de todo ruim. Você conheceu um cara legal ontem à noite. O tipo de cara que ajuda uma mulher na hora da necessidade, no meio de uma tempestade feroz. Quando Maria fez um muxoxo, Serena riu e continuou. Eu realmente gostaria de ter visto sua cara. Não foi bonita. No entanto, você está aqui em segurança, lembrou Serena. E estou feliz com isso, nem que seja para você continuar a ter acesso à minha sabedoria. Você precisa mesmo trabalhar sua autoestima, disse Maria com um tom amargo. Eu sei, mas sério, fico feliz porque você se mudou de volta para a cidade. Esses almoços seriam horríveis se você não estivesse aqui. Ter você por perto significa outra pessoa com quem mamãe e papai podem se preocupar. Fico feliz em ser útil para você. Obrigada! Além disso, teremos a chance de nos conhecermos melhor. Hã? Nós somos irmãs. Você foi para a faculdade quando eu tinha 10 anos. E vinha para casa quase todo fim de semana. Eu passava todas as férias aqui. Verdade. Nos 2 primeiros anos, sentia tanta saudade de casa que chorava todo fim de semana. Era difícil ficar tão longe. Por que você acha que eu faço faculdade aqui? Nesse sentido, sou quase tão inteligente quanto você. Você é inteligente. Talvez consiga uma bolsa, lembra? Não sou como você, mas tudo bem. Isso vai tornar muito mais fácil arranjar um cara. Não que eu esteja interessada em alguma coisa séria. Mas escuta, se você quiser, posso apresentar alguém interessante. Conheço caras o tempo todo. Caras da faculdade? Alguns podem gostar de mulheres mais velhas. Você é desprezível. O que foi? Costumo ter um gosto muito bom. Está falando do Steve? Nós só estamos saindo juntos. Ainda não é sério. Mas ele parece um cara legal. Até trabalha como voluntário aos domingos. Você gosta dele? Quer dizer, se gosto, gosto ou só gosto? O que foi? Estamos no ensino médio agora? Serena gargalhou. Ainda não sei o que sinto, mas ele é bonitinho, o que me dá mais tempo para descobrir. Quando eu vou conhecê-lo? Bom, vamos ver aonde a coisa vai dar. Se você for conhecê-lo, mamãe e papai também vão querer, e aí eu perco o controle da situação. Não importando o que acontecer depois disso, ele vai achar que eu acho que é sério, e diferentemente de você, sou nova demais para me acomodar. Também não quero me acomodar ainda. Talvez, mas sem dúvida precisa de um namorado. Quer parar? Certo, tudo bem. Você não precisa de um namorado. Precisa de sorte. Quando Maria não se incomodou em responder, Serena riu. Pus o dedo na ferida, hein? Certo, não importa. Qual é a sua agenda para hoje? Depois que sairmos daqui. Vai fazer stand-up paddle de novo? Estava pensando nisso. Sozinha? A não ser que você queira tentar outra vez. Sem chance! Ainda não entendo por que você gosta tanto. Não é como dançar, é chato. É um bom exercício e é pacífico. Ou seja, chato. Maria sorriu.
E você, quais são os seus planos? Vou tirar um belo cochilo. Depois disso, provavelmente vou improvisar. Espero que encontre algo para fazer. Odiaria que perdesse uma noite louca de sábado no bairro grego. Olha só! Inveja é uma coisa feia. Serena apontou o polegar para a janela. Papai finalmente voltou e eu estou morrendo de fome. Vamos comer. No fim de tarde, enquanto Serena dormia profundamente, Maria remava na sua prancha no estreito de Masonboro, um lugar que havia se tornado seu ponto predileto para passar a tarde. A ilha de Masonboro era a maior restinga no litoral sul do estado. Ainda que às vezes Maria fosse até o lado atlântico da ilha, na maior parte do tempo preferia as águas calmas do pântano. Como sempre, a vida selvagem era espetacular. Na primeira hora passada na água, tinha visto águias pescadoras, pelicanos e garças brancas, e havia tirado algumas fotos que achou muito boas. Em junho, em seu aniversário, Maria se presenteou com uma câmera de alta qualidade à prova d'água. Representara um esforço financeiro, mas ainda não havia se arrependido. Mesmo que não fossem parar na National Geographic, algumas fotos eram suficientemente boas para ser penduradas na parede de casa, o que era uma opção de decoração prudente, já que mal podia pagar pelo apartamento. Mas aqui, ao ar livre, era fácil pensar nessas coisas sem se preocupar. Apesar de só ter começado a remar com prancha depois de ter voltado para Wilmington, o exercício lhe causava o mesmo efeito que a dança trazia antigamente. Ela havia chegado ao ponto em que não precisava se esforçar para manter o equilíbrio e o ritmo constante das remadas dissolvia o estresse. Em geral, depois de alguns minutos na água, ficava com a sensação de que tudo corria bem no mundo. Era uma coisa quente, relaxante, que começava no pescoço e nos ombros antes de se espalhar para o resto do corpo. Quando estava no chuveiro, depois de voltar para casa, sentia-se pronta para encarar outra semana no escritório. Serena estava errada com relação ao stand-up. Não era chato. Hoje em dia, a atividade era necessária para a sua saúde mental e ela precisava admitir que também ajudava sua forma física. No último ano, tinha fortalecido músculos que nem sabia que podiam ser tonificados. E precisara ajustar os terninhos porque ficaram muito largos na cintura e na bunda. Não que isso importasse para alguém. Serena podia estar errada com relação ao stand-up, mas estava certa com relação ao azar de Maria na vida amorosa, a começar por Luís. Ele tinha sido o primeiro cara que ela havia levado a sério, o primeiro que amara de verdade. Os dois foram amigos durante quase um ano antes de finalmente começarem a sair juntos. Como ela, Luís gostava de dançar, era filho de imigrantes mexicanos e pretendia ser advogado. Depois de 2 anos juntos, era fácil imaginar um futuro com ele. Luís, por outro lado, tinha deixado claro que estava contente em apenas namorar e transar com ela, desde que ela jamais esperasse algo além disso. Puxar o assunto sobre casamento já o deixava louco, ainda que, inicialmente, ela tentasse se convencer do contrário. No fundo, sabia que isso importava. Mesmo assim, o rompimento foi uma surpresa. Ele simplesmente ligou uma noite e disse que tudo havia terminado. Maria consolou-se com o fato de que os dois queriam coisas diferentes da vida e que Luís não estava pronto para esse tipo de compromisso. Pouco mais de 1 ano depois, entretanto, ficou sabendo que ele estava noivo. Passou as 6 semanas seguintes sentindo-se péssima, tentando descobrir por que a outra garota havia sido boa o bastante para casar, enquanto ele
nem tocava no assunto com ela. Em que tinha errado? Teria pressionado demais? Era chata demais? Ou alguma outra coisa? Claro, toda a experiência teria sido mais fácil se ela encontrasse outra pessoa depois de Luiz. Mas a cada ano, Maria se perguntava mais e mais para onde tinham ido todos os caras bons. Ou mesmo se isso ainda existia. Onde estavam os caras que não esperavam que você dormisse com eles depois de 1 ou 2 encontros? Ou caras que acreditavam que pagar a conta num primeiro encontro era a coisa certa a fazer? Ou mesmo um cara com um emprego decente e planos para o futuro? Apesar das longas horas... Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela. O Grupo Vilmor é apenas R$ 14 por mês e você tem acesso a todos os audiolivros do canal.